Graça e paz, irmãos, é uma alegria estarmos juntos nesse domingo para mais um exercício devocional e quero convidar você e sua família para estarmos juntos louvando e adorando o nome do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou seguir o texto que nós vamos ler, que encontra-se nos Salmos de número 128, um Salmos que fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Nós estamos entrando no mês de maio e, como de costume, nós estaremos no mês de maio trabalhando os nossos sermões e as nossas devocionais no assunto que estará incluindo a nossa casa, um lar segundo o coração de Deus. O Salmo 128 é um cântico de romagem e ele traz esse título aí na sua Bíblia, Temor de Deus e Felicidade no Lar. Acompanhe a leitura desses 6 versos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero só chamar a sua atenção para o final destes salmos, que traz para nós um apontamento de um legado. O homem que teme ao Senhor, a casa que teme ao Senhor, certamente poderá, com graça e misericórdia, contemplar o seu legado. Versos 5 e 6 de novo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E veja o verso 6: vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuar o teu santo nome nessa noite. E pedimos, ó Deus, que de uma maneira muito especial, a tua mão poderosa nos abençoe como família nesse tempo devocional. Acima de tudo, ó Pai, que nós possamos ter um coração temente ao Senhor, para que possamos receber do Senhor tudo aquilo que precisamos nessa noite. E também, Deus, temendo a Ti, nós poderemos, com os nossos corações livres, ofertar as nossas vidas em louvor e adoração nessa noite. Nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantarmos juntos o hino de número 52, Glória e Coroação. Se
Depois de cantarmos esse hino, eu quero também ler um trecho da palavra de Deus nesse momento onde nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Como nós estamos nesse mês de maio, eu quero ler com você um texto que encontra-se no livro de Jó. Jó, capítulo 1, verso 5. Logo nesses primeiros versos do primeiro capítulo do livro de Jó, nós vamos conhecer um pouco quem era esse homem, sua família. Mas me chama a atenção o verso 5, e eu quero ler com você o verso 5 do capítulo 1 de Jó, que diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, dos banquetes que os filhos davam uns com os outros, por ocasião de comemorar os seus aniversários, provavelmente, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E observe, assim o fazia Jó continuamente. Quando nós lemos esse verso 5 de um pai preocupado com a posição dos seus filhos diante dos banquetes que eles realizavam, um pai preocupado com o coração dos seus filhos, que era o alvo maior da oração de Jó, nós vemos que este homem, este pai, leva as marcas de um homem temente a Deus, como é dito no início desse capítulo. Um homem que era um intercessor pelos pecados de seus filhos. Sendo assim, nós podemos aprender nessa noite que se tem algo que nós, qualquer um de nós, pais, mães, filhos, vovôs, vovós da nossa igreja, algo que ninguém pode tirar de nós, ou algo que ninguém pode obstruir, é o nosso movimento de intercessão, principalmente pelos membros da nossa família. E eu quero, nesse instante, convidar você, como família nessa noite, curvar a sua cabeça e ter aí alguns minutinhos, algum tempo de oração silenciosa com a sua família, pedindo perdão dos pecados, e logo em seguida eu estarei orando por todos nós. Faça como o exemplo de Jó. Interceda por sua família e peça nesse tempo perdão dos seus pecados no nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse instante, a exemplo de Jó, homem temente ao Senhor, pedir perdão pelos pecados que cometemos individualmente e também pedir perdão pelos pecados das nossas famílias, filhos, esposas, maridos. Pai, no nome de Jesus, perdoa o pecado da tua igreja reunida nesse instante, de maneira que possamos receber do Senhor, por graça e misericórdia, o lavar dos nossos corações. E também, Deus, dá-nos o encorajamento de preventivamente nos afastarmos das nossas tentações. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Depois de nós termos sido perdoados dos nossos pecados, eu quero convidar você a cantarmos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Jesus, meu amigo.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando o mês de maio e, como o reverendo Douglas falou no início da liturgia, estaremos abordando o tema sobre família durante as pregações e os sermões desse mês. Então, eu quero convidar você e toda a sua família a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e vamos ler o verso 4 ao verso de número 9. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao verso 9, a palavra do Senhor nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos nesse instante. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pois o Senhor fala aos nossos corações, e nesse momento em que tua palavra foi lida, que o teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender as riquezas insondáveis
da tua lei. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Depois que o povo de Israel sai do Egito, e depois dos 40 anos peregrinando no deserto, Moisés agora se encontra nos campos de Moabe, em frente a Jericó, passando instruções agora para o povo que iria entrar na terra prometida. E se você acompanhar ou ler Deuteronômio desde o capítulo 1, nós vamos encontrar alguns ensinamentos e algumas instruções que Moisés está passando para o povo. Ele vai falar um pouco sobre o comportamento da antiga geração, ele vai falar um pouco sobre a incredulidade do povo, ele trata sobre algumas vitórias e também algumas derrotas, e no capítulo 5 ele vai recapitular os mandamentos para o povo do Senhor. No capítulo 6, nós vamos encontrar duas lições preciosas, pois Moisés está ensinando para aquelas famílias como eles deveriam se comportar e qual a visão que eles deveriam ter sobre ser povo do Senhor e como adorar ao Senhor. Por isso, dois ensinamentos primordiais que nós encontramos aqui seria como devemos amar a Deus no tempo presente e como devemos transmitir esse amor para as próximas gerações. Nos primeiros versos do capítulo 6, você vai perceber que o intuito de Moisés é capacitar e instruir o povo a ter um coração temente a Deus. E depois, a adorar a esse Deus de forma correta. Mas a partir do verso 4, do capítulo 6, você vai perceber que essa imagem muda. Moisés agora para de ensinar e diz assim, vocês precisam agora passar essa mensagem. Vocês precisam agora inculcar na cabeça dos seus filhos. A imagem que nós temos é de alguém que está passando o bastão, que está completando a sua carreira, chegando nos últimos dias e passando o bastão de como o pessoal deveria agora se comportar. Uma pergunta que nos surge nesse momento, e tratando sobre o tema de família, é a você, pai, a você, mãe. Chegará um dia que você irá passar o bastão. Chegará o dia em que os seus filhos irão caminhar sem vocês do lado. A questão é, qual legado que você está deixando para eles? Qual a imagem que seu filho e sua filha terá sobre o seu Salvador? Qual é a sua maior preocupação? Porque a preocupação de Moisés aqui era tornar um povo com um coração temente a Deus e um povo que soubesse adorar ao Senhor de forma correta. Mas se nós olharmos para a perspectiva e para os contextos dos dias de hoje, as maiores preocupações das famílias é como será o futuro do meu filho ou da minha filha, se terá um bom emprego, se terá um bom casamento, se terá uma boa estrutura financeira. Mas será que você se preocupa com a eternidade dos seus filhos? E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite, seguindo esses dois princípios para a família cristã. Como devemos amar a Deus e como devemos transmitir esse amor para as próximas gerações. A partir do verso 4, nós vemos essa mudança de ensino. Moisés para de ensinar e diz assim, agora são vocês que precisam ter um coração e o conhecimento de quem é esse Deus, e são vocês que precisam inculcar na cabeça dos seus filhos sobre esse Senhor. Ou seja, os pais precisam conhecer o conteúdo do Evangelho e, quando transmitirem esse conteúdo, devem ter devoção e amor por esse Deus. Não é somente o conhecer por conhecer, mas na transmissão desse conhecimento, precisam demonstrar total devoção e total amor ao nosso Salvador. A razão disso é porque nossos filhos, eles vão saber se você conhece realmente ou não o Deus que você serve. Se você realmente ama de verdade o Deus que você crê e que você confessa como o Salvador da sua alma. Os pais precisam entender que foram chamados para isso. Por isso, eu quero que você entenda, pai, que você entenda, mãe, que você precisa compreender a sua missão. Porque chegará o dia que você irá passar o bastão, que os seus filhos vão caminhar sem você. Chegará o dia que nosso Deus irá lhe chamar. E qual será o comportamento dos seus filhos? Uma família cristã é uma família que ama a Deus e uma família que se preocupa em transmitir o Evangelho
para a próxima geração. Porque pais que amam a Deus ensinam com persistência o conhecimento de Deus, visando o temor nos corações e a adoração ao Senhor de forma correta. Você precisa entender que você não foi chamado para trazer mais um ser humano à terra. Você precisa compreender que você foi chamado para encher a terra com pessoas que conhecem, que amam e que adoram o Salvador. Você não pode se desviar da sua missão. Da mesma forma como Moisés peregrinou com o povo todo aquele tempo, e a maior preocupação de Moisés, antes do povo entrar na terra, era que o povo tivesse um coração temente a Deus. A sua maior preocupação na sua caminhada e na sua trajetória como família cristã é demonstrar dentro da sua casa que você ama a Deus, mas também uma preocupação de transmitir esse amor e esse evangelho para as gerações futuras. A pergunta que você precisa fazer ao seu coração é: por que você se desvia dessa missão? Por que você não cumpre a missão que o Senhor lhe concedeu? Por que você não ama a Deus de todo o coração e por que você não transmite para os seus filhos a mensagem desse evangelho? Mas você pode perguntar e dizer: não, mas eu levo meu filho aos domingos na igreja. Não estou levando agora por causa de toda essa pandemia. Mas eu consigo levar meu filho à escola dominical. Mas a questão, meus irmãos, e a grande verdade, é que a nossa missão, muitas vezes, não é algo importante. A missão de amar a Deus e a missão de transmitir esse evangelho para as próximas gerações, ela está competindo com outras missões do nosso coração ou com outros tesouros da nossa vida. Uma poupança gorda, um futuro estável, uma aposentadoria que dê tranquilidade para a nossa família. Mas a nossa missão não é essa. A nossa principal missão é transmitir a verdade do evangelho. Por isso, pai, mãe, pense em tudo que você tem feito. Pense em tudo que você tem batalhado. Será que amar a Deus e transmitir o evangelho tem sido esse alvo? Pense em tudo que você está buscando. Pense em tudo que você está vivendo. Será que você busca ou transmitir o evangelho é a sua principal missão? O problema, meus irmãos, é que as nossas aquisições tomam projeções nunca projetadas por Deus. Os nossos planos tomam rumos que muitas vezes nunca foram da vontade do Senhor. Pais que se ocupam demais com a aquisição ou manutenção dos bens têm pouco tempo ou dispõem de pouco tempo para investir nos seus filhos. Porque estão vivendo naquele discurso de assim: mas eu estou preparando o melhor para ele. Mas eu quero garantir o melhor para ele. Mas eu quero garantir aquilo que ele não teve. Mas e a eternidade? E a alma do seu filho? Será que é realmente uma preocupação? Por exemplo, eu vejo muitos pais que dizem assim: eu estou orando para que meu filho tenha um bom casamento. Mas será que você se preocupa em como seu filho vai chegar no dia do casamento? Você se preocupa com a visão que ele tem sobre casamento? Mas muitas vezes a nossa visão é muito egoísta, de querermos as coisas somente para nós ou para o nosso benefício. Por isso, pai, mãe, pense naquilo que o Senhor lhe chamou. Porque quando elevamos um sucesso a uma altura divina, quando colocamos algo, algum sonho acima da nossa principal missão, alguém vai pagar a conta. Pense na sua busca por bens. Pense na sua busca por aquilo que você mais deseja. Será que isso não tem atrapalhado o seu tempo com a família? Ou o seu tempo com os seus filhos? Pense naquele sucesso acadêmico que tirou você de casa. Será que não é hora de colocar o pé no freio? Pense naquele trabalho que lhe tira do convívio da família. Será que não é a hora de diminuir um pouco e investir na alma do seu filho, da sua família, do seu cônjuge, sabendo que a nossa principal missão é amar a Deus no tempo presente e transmitir esse amor para a próxima geração? Deus lhe confiou uma família, por isso que no verso 9 de Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, pai, você que é líder,
chefe de família, sacerdote do lar, a palavra do Senhor deixa muito claro que se você entende essas palavras, se você inculca essas palavras, e se você coloca essas palavras nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, tudo que acontece dentro da sua casa deve ser guiado pela lei do Senhor. As conversas entre família são conversas guiadas pela lei do Senhor. A televisão que você assiste, o conteúdo de filme, série, deve ser guiado pela palavra do Senhor. A maneira que você se comporta no tratamento com seu filho, com a sua esposa, com seu cônjuge, deve ser guiado pela palavra do Senhor. Por isso, entende essas palavras. Coloca nos umbrais da tua casa e seja guiado pela lei do Senhor. Mas você pode chegar à seguinte conclusão e dizer, mas eu não sei transmitir esse evangelho. Eu não sei passar esse evangelho. Quando nós caminhamos um pouco no mesmo texto do capítulo 6, vamos chegar no verso 20 e 21, que vai nos dizer o seguinte: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Sabe o que é isso? Isso se chama evangelho no Antigo Testamento. Isso se chama graça no Antigo Testamento. Os pais deveriam começar não com a lei. Os pais não deveriam se transmitir o evangelho recapitulando os 10 mandamentos. Mas a mensagem de Moisés é quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significa tudo isso, vocês lhe dirão, o Senhor nosso Deus vos ordenou essas palavras. Então dirás, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com poderosa mão. Não é para recapitular a lei, é para falar do evangelho, para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar que o nosso Senhor retirou da terra do Egito com poderosa mão. A mensagem não era obedeça ou morre, mas a mensagem era, meus irmãos, obedeça a Deus, porque Ele os amou de tal maneira que estendeu o braço e lhe tirou do Egito. Isso se chama evangelho. Não é um conjunto de regras, não é um conjunto de fatores que você tem que obedecer ou morrer, mas se chama servir a um Deus que nos amou de tal maneira que estendeu seu braço forte e nos tirou do Egito. Ensine o evangelho, não com ameaças. Inculque a palavra do Senhor na sua família, não pelo medo, não pela força, mas mostrando o amor do nosso Salvador, que estendeu o braço forte e tirou o seu povo do Egito. Não converse sobre regras. Não converse dizendo, mas você quebrou novamente, mas você errou novamente. Não é sobre algo que você quebrou de novo, de novo e de novo. Mas converse sobre o Salvador que morreu por aqueles que quebraram as regras. Por aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos resgatar do império das trevas. Converse sobre o Salvador que morreu para nos dar vida eternamente. Perceba que, mesmo Moisés, que tem as tábuas da lei, a orientação que ele nos dá é: fala sobre o Evangelho. Fala sobre o amor do Senhor. Por isso, pai, mãe, família cristã, precisamos em nossos lares ter uma conduta bíblica. Falar do Evangelho, falar do amor, falar da compaixão e da misericórdia, do braço forte do nosso Salvador. Porque esse Evangelho nos ensina nas coisas mais corriqueiras da nossa casa, que acontece no cotidiano. Por exemplo, quando o seu cônjuge ou seu filho errar pela milésima vez, que tirar a sua paciência, que você diz assim, mas eu não aguento mais, eu já falei demais, eu já lavei minhas mãos, vou tocar no mesmo assunto novamente, já reclamei várias vezes a mesma coisa. Ofereça aquilo que você recebeu pela milésima vez. Se você está reclamando que seu filho ou seu cônjuge pecaram contra você pela milésima vez, você deve oferecer aquilo que você recebeu pela milésima vez. Você recebeu graça.
você recebeu amor, você recebeu misericórdia. E aquilo que você recebeu, você deve dar para o seu cônjuge e para o seu filho. Isso é o evangelho do Senhor. Isso é o evangelho. Uma família na cruz de Cristo, uma família que ama a Deus, tem a missão de conduzir os membros dessa família ao conhecimento e adoração do Senhor. Para tanto, precisamos estar encantados com o nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nessa noite, nesse mês que estaremos tratando sobre o tema família, lembre desses dois princípios. Uma família cristã, ela precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas. Mas a família cristã, ela deve também se preocupar em transmitir esse amor para as próximas gerações. Mas para transmitir, você precisa conhecer, você precisa amar, você precisa entender o que é o Evangelho. Por isso, medite na palavra, busque ao Senhor e encharque a sua vida com aquilo de mais precioso que nós temos, a certeza de um Salvador que entregou a sua vida para nos resgatar do império das trevas. Que o Senhor lhe dê a graça e o cuidado de poder, dentro da sua casa, dentro da sua família, ser um instrumento do Senhor, testificando a glória do seu santo nome. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração, encerrando esse momento. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo teu amor, pelo Senhor ter estendido o teu braço forte, nos resgatado do império das trevas, e como família cristã, que o Senhor nos ajude a te amar cada vez mais, a conhecer o Senhor cada vez mais e a transmitir o evangelho da graça para todos os da nossa família, para todos que estão ao nosso redor. Que o Senhor abençoe a cada família que está nos ouvindo, que o Senhor esteja capacitando cada um deles, usando como instrumentos na mão do Senhor. Que o Senhor esteja protegendo e suprindo todas as necessidades, para que no fim o teu nome seja glorificado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Irmãos, nós temos um aviso a dar para vocês nessa noite sobre os nossos estudos bíblicos que estão acontecendo às quartas-feiras, às 20 horas. Por decreto municipal, nós vamos ter um tempo um pouco mais longo com a igreja fechada, então eu e o reverendo Micael, juntamente com o conselho, decidimos ampliar os nossos movimentos espirituais na igreja para poder também atender você na sua casa, e por isso nós estamos transmitindo os nossos estudos bíblicos às quartas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom. Nós fizemos já um primeiro momento dessa transmissão na quarta-feira passada, e nós vamos dar continuidade nessa transmissão. Você que quer nos acompanhar, você fique atento ao que nós estaremos anunciando nas nossas redes da igreja, para que você possa também participar deste momento dos estudos bíblicos, que no mês de maio nós estaremos trabalhando o tema Família na Cruz de Cristo. Então você é nosso convidado, junte a sua família aí às quartas-feiras, às 20 horas, na plataforma Zoom, e participe conosco desse tempo de aprofundamento teológico para a sua vida e para a vida da sua família. Deus te abençoe.